Bom dia, pessoal. Vamos estar abrindo nossas Bíblias no capítulo 5 de Mateus. A gente vai estar finalizando a primeira parte aí das bem-aventuranças. A gente tem caminhado aí, se não me engano, por 8 semanas nesse texto. Capítulo 5, a gente vai ler do 1 ao 12 inteiro. Diz assim a palavra. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa o insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém. Porque é um texto bem conhecido, a gente vai se ater dos versículos 10 ao 12, que fala: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. A gente tem falado que uma das traduções das bem-aventuranças, de ser bem-aventurado, é o ser feliz. E durante as 8 semanas a gente caminhou um pouquinho nesses textos, falando de uma felicidade que é diferente, uma felicidade que talvez, se a gente olha cada um dos itens que a gente pôde meditar em cada semana, não parece itens, qualidades de pessoas que são felizes. Como é que pode ser feliz aqueles que são humildes? Como é que pode ser feliz aqueles que choram? Que paradoxo, né? Como são felizes os mansos num mundo tão selvagem, né? Os felizes os que têm fome e sede de justiça. São felizes aqueles que exercem misericórdia. São felizes aqueles que são puros num mundo tão deturpado, pervertido que a gente vive. Será que são felizes aqueles que buscam paz no mundo que parece impossível ter paz? E aqui termina com felizes, ou bem-aventurados, os que são perseguidos. Não sei se você gosta de ser perseguido. Não sei se você já foi perseguido. Essa palavra perseguição não é uma coisa assim que a gente gosta de imaginar acontecendo, especialmente num país que é livre como o nosso. A gente fala, talvez a gente nunca experimentou perseguição, e a perseguição muitas vezes em nós, ela não vai vir ninguém apontando uma arma na sua cabeça ou ameaçando você de morte, falando: se você não crê em Jesus, você vai ser morto. Isso não existe em nosso país, por enquanto. Por enquanto, nunca se sabe, né? Não sei se você sabe do plano, inclusive, de algumas religiões, acho que você já sabe qual, né? De querer evangelizar, entre aspas, o nosso país, né? Evangelizar com o Islã, com tal. E a gente sabe que nunca se sabe que a Síria, o Líbano eram países cristãos, não sei se você sabe disso, né? E hoje são países com perseguição total aos cristãos. E aí, quando a gente ouve essa palavra perseguição, ao invés de a gente falar bem-aventurados os perseguidos ou felizes os perseguidos, eu falo: graças a Deus que eu não sou perseguido. E a nossa perseguição vai se resumir muitas vezes ao quê? A perseguição por eu ser cristão, por eu buscar viver de uma maneira correta, e por causa da justiça que existe em nós, por causa do nosso, talvez, padrão moral, nós vamos ser perseguidos, entre aspas. Não é exatamente o que a palavra de Deus quer dizer, simplesmente uma perseguição moral. Aqui é uma perseguição, mas realmente por causa da justiça, que inclusive pode levar à morte, mas isso a gente não enfrenta. Então, como que a gente
pode, então, praticar isso no nosso contexto, se a gente não é perseguido. E eu concordo. Talvez a perseguição nossa é diferente. E, inclusive, eu acho que, por causa da mensagem do Evangelho que se enfraqueceu tanto, devido às diversas teologias, correntes que correm por aí, em que pare de sofrer, coisas assim, né? Você não pode sofrer, Deus não quer que você sofra, coisas assim. E a gente vai pegando essas coisas de um evangelho que é bem mais light, como é pregado por aí. E então, quando a gente ouve, inclusive, esse tipo de abordagem, na verdade, não somente tem enfraquecido a igreja, mas ela mesma acaba colocando em si um tipo de perseguição que a gente não devia ter. Que tipo de perseguição? Por causa aquilo que a gente vê na mídia, o que a gente acaba sendo perseguido? Por exemplo, gente, desculpa, eu sei que talvez soe estranho, mas é difícil eu falar quando alguém pergunta profissão, quando eu falo pastor, os caras já abrem o olho, meu. Você sabe por quê, né? Né? Ouve a palavra, pastor, falou, nossa, ele fala, deixa eu segurar meu bolso aqui, que ele vai querer meu dinheiro, né? E por causa da mensagem que tem sido pregada, infelizmente o tipo de perseguição não é exatamente pela qual seria digna de ser sofrida. Porque a perseguição, simplesmente, porque a igreja, especialmente em nosso país, tem se tornado muito, muito parecido por aquilo que ela busca em questões de mundo. Ela busca poder, busca prosperidade, busca ascensão e busca sucesso. E a igreja tem sido perseguida, entre aspas, pela razão errada. Eu acho que eu falei uma vez aqui, que a gente deveria ser perseguido pelas razões corretas. Por ser uma igreja que ama a verdade, que busca a verdade, que ama as vidas, que ama Jesus, que ama buscar Ele, ama seguir a palavra. Mas tem sido perseguida exatamente por um motivo que a gente não deveria se orgulhar de ser perseguido. Acho que ser perseguido por viver a verdade, talvez é uma das formas como eu e você seremos, talvez, perseguidos. Por querer a verdade, por viver uma vida que, inclusive, como a gente lê nas outras bem-aventuranças, são padrões e valores exatamente, muitas vezes, opostos daquilo que o mundo busca. E aí, ainda a palavra de Deus continua que são felizes quando vocês são insultados por minha causa. Vamos só pensar, ninguém precisa levantar a mão, porque vai ser difícil levantar a mão, mas quando foi a última vez que você foi insultado por causa de Jesus? Porque você ama Jesus, ou porque você segue a palavra de Deus? Vamos só pensar, quando é que foi a última vez que eu e você fomos insultados? E aí a palavra prossegue. Quando nos insultam, quando nos perseguem, quando levantam todo tipo de mentira contra nós. Eu não sei se você sabe da história, mas no primeiro século, depois que Paulo, não sei se Paulo, ele passa numa cidade e as pessoas começam a jogar fora seus livros de feitiçaria, eles começam a jogar fora seus ídolos. E sabe o que aconteceu? Isso prejudicou o comércio desses escritos e o comércio de ídolos na cidade que Paulo foi pregar o evangelho, porque as pessoas estavam largando tudo e jogando todas as coisas fora. E por isso, o governador da época, ele infligiu uma mentira, falando um monte de calúnias contra os cristãos. E esse tipo de calúnia foi levantada para quê? Para que exatamente os cristãos fossem, de novo, perseguidos. Os cristãos também já foram acusados, por exemplo, de canibalismo, né? Porque eles ficavam ouvindo aquelas coisas. Eles bebem sangue e comem carne da Santa Ceia. Assim, nossa, são canibais. Todo tipo de calúnia foi levantado. Mas, de novo, a palavra fala assim, alegrem-se por serem perseguidos. Alegrem-se quando te insultarem pela causa de Cristo.
alegrem-se, regozijem-se, porque grande vai ser o galardão seu por você ser perseguido por causa da justiça. Só é um tema difícil, porque a gente não vive isso. Eu creio que uma das estratégias de Satanás é exatamente tornar o evangelho que a gente crê adaptável à minha condição. Adaptável ao meu conforto, adaptável às minhas ideias. Quando, na verdade, o evangelho é uma contracultura. É algo que vai contra valores que o mundo prega. Eu não estou falando de dinheiro, de não sei, de poder, mas são valores diferentes. Pensa só, mais uma vez. Quando fala que feliz é o humilde, feliz é o manso, feliz é o misericordioso, feliz é o perseguido, não é um valor que o mundo busca. Mas são coisas que a palavra de Deus nos ensina, que isso é um dos caminhos, é o caminho da nossa própria sanidade e a nossa própria felicidade pela causa de Cristo. Pessoal, eu costumo falar o seguinte: nosso nível de maturidade espiritual, meu nível de maturidade espiritual, ela está ligada diretamente ao nível a que me ofendo. Não sei se deu para entender. Aquilo que pode me ofender mostra meu nível de maturidade. Não sei se deu para entender. Por exemplo, se eu fico ofendido, né, a gente pode ficar ofendido com várias coisas nesse mundo. A gente é ofendido no trânsito, a gente é ofendido por marido, por esposa, por crianças, por pessoas em nossa volta, nós somos ofendidos. E dependendo muito daquilo que nos ofende, vai mostrar exatamente como está meu estado espiritual. E se algo tão pequeno é capaz de nos ofender, exatamente aquilo que realmente importa, o que se importa ser ofendido, tá? Quando chegar a esse ponto, talvez nós vamos sucumbir naquilo que a gente crê. Os cristãos, pessoal, é natural, você deve esperar ser insultado, você deve esperar ser ofendido, ser caluniado, ser zombado. Gente, eu não sei se eu contei a vez que eu fui para o cinema e comi pipoca. Não comi pipoca, todo mundo come pipoca. Que eu estava assistindo o filme Paixão de Cristo, aquelas cenas assim, né? Estava pegando lá no fundo da minha alma, e quando chegou um cara do meu lado, começou a comer pipoca. E aí eu estava olhando o cara comer pipoca com manteiga. O cara estava comendo pipoca. E nessa que ele comia pipoca, ele intencionalmente zombava de todas as cenas que Jesus sofria, ou Jesus falava com os discípulos. Ele ficava assim, e olhava para o lado, né? Tentando insultar, tentando de alguma forma ofender as pessoas. Eu te confesso, naquele momento, porque ele estava justamente a 2 cadeiras de mim, né, eu fiz uma oração interna. Deus, manda um raio na cabeça desse cara. Mas sabe, se a gente pensar bem, é simplesmente uma pessoa que não conhece a verdade. Como eu posso me ofender por alguém que não conhece a verdade? Quando na verdade eu deveria ter o quê? Misericórdia, oração e amor por essa vida que está do meu lado. Nós nos insultamos, nós nos ofendemos. E Jesus foi aquele que se permitiu ser ofendido. Pessoal, a gente gosta assim, muito de ver... falar sobre ofensas, né? não fala de ofensas, mas sobre tentações de Jesus. Martin Scorsese, ele fez um filme chamado Jesus, Última Tentação de Cristo. É um filme do século passado que só eu e o Xanguinho conhecem, né? Do século passado, é bem antigo. E o Sangue de Anônimo que riu também, tá? Quando eu assisti esse filme, mostrava que a última tentação de Cristo, né, tentava mostrar que a tentação de Cristo era que ele teria casado e a esposa dele era Maria Madalena, né?
E mostrava um quadro que desse tipo de tentação de Jesus de ser humano. Eu falei, será essa tentação de Cristo? Será que essa foi um dos maiores testes de Satanás em direção a Jesus? Claro que não. Jesus já veio como humano. Ele sofreu tudo como humano. Mas eu pensei numa ofensa. E qual que foi a ofensa? Quando ele estava na cruz, pendurado na cruz, as pessoas zombavam dele. E agora pensa na zombaria, e uma das pessoas se dirige a Jesus e fala o quê? Você pode salvar a todo mundo, mas salve-se agora a si mesmo. Se eu fosse, eu na cruz, eu falaria em coreano, tipo isso. Eu falava assim, quem é você, moleque, para falar? Eu mesmo te criei e você agora está ofendendo aquele que te criou? Como ousa levantar a voz ao Criador? Mas simplesmente, Jesus, ao ouvir essas palavras, sabe qual que seria talvez a última tentação, se a gente quiser falar de alguma forma? É simplesmente o deixar a cruz e resolver da própria maneira as coisas dele. Eu vou descer da cruz e mostrar. Agora eu vou mostrar quem é Deus. Agora eu vou mostrar quem salva. Mas se ele fizesse isso, nenhum de nós estaria aqui hoje. E ele suportou essa ofensa. Pelo contrário, o que ele falou? Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Gente, quando a gente olha as pessoas em nossa volta, todas as ofensas, a gente precisa entender que as pessoas não sabem o que fazem, mas nós, como filhos de Deus, nós já devemos saber o que fazemos. Nós suportamos todas as aflições. A palavra de Deus fala, nós nos afadigamos, nós trabalhamos com nossas próprias mãos, e quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, nós suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. E até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Foi o que Paulo falou. Pessoal, responder a uma ofensa com ofensa é lavar lama com lama. Momento cultural, né? Responder ofensa com ofensa é lavar lama com lama. Como foi citado semana passada sobre o pacificador Martin Luther King Jr., o que ele falava? Que a nossa maior arma, o ódio, ele se combate com amor. O ódio não se combate com ódio. Gente, se há alguma coisa que as pessoas podem ficar ofendidas é com a verdade. Mas ofender com a verdade, ela liberta. E nós vamos ser perseguidos, você e eu seremos perseguidos, porque nós sabemos a verdade. Nós vivemos pela verdade. Nós pregamos a verdade. Por isso, pessoal, uma das coisas que talvez a gente não tem no Brasil, mas que isso não exime a gente de pensar naquilo que acontece no mundo, porque muitas vezes a gente vai ouvir o que acontece no mundo, e uma atitude, pode ter duas atitudes, uma é ainda bem que não acontece comigo, a outra é realmente se compadecer e entender que irmãos ao redor do mundo têm pagado com suas próprias vidas. A palavra de Deus fala que nos últimos dias o amor iria esfriar. E eu temo que isso tenha acontecido em nosso meio. Não somente a gente não fica mais nem de tanto, não é verdade? De tanto eu ouvi sobre a Lava Jato, mais uma delação, parece tudo igual agora, né?
Mas quando a gente ouve pessoas morrendo, vê pessoas morrendo, a gente não sofre mais. Parece que a gente calejou de vez. E isso se transfere também aos nossos irmãos ao redor do mundo que têm sofrido pelo Evangelho. Isso também não nos faz mais nenhum tipo de sentimento. Eu posso passar um vídeo apelativo. Estão sofrendo. E talvez vai ter um pequeno lapso emocional naquele momento, mas para que depois a gente falar, ainda bem que não é comigo. A gente vive tempos assim, eu vivo tempos assim. Às vezes é muito mais fácil eu poder estar aqui, né? Eu poder estar numa posição, talvez, mais confortável. Mas uma coisa que, sem dúvida, a gente precisa e tem precisado em nosso país é um pouquinho de perseguição. Não sei quantos lembram o irmão Yun, né? O irmão Yun é o homem do céu. Ele veio aqui na igreja, não sei se quantos lembram. Quem já leu o Homem do Céu aqui? Beleza. É um chinês, né, foi perseguido lá na China, claro, né, por causa do Evangelho. E eu tive a oportunidade de conhecer ele e o filho dele. Né? Ele veio aqui, eu pude passar um tempo lá na Alemanha com ele. E o filho dele eu encontrei recentemente. E uma coisa que ele falou, quando ele foi visitar, veio no Brasil, falou assim, a gente tem que orar para que a perseguição na China acabe. E ele falou, por favor, não ora para que acabe. Por favor, não orem. Eu falei, por quê? Porque é justamente isso que tem deixado a igreja mais forte ainda. Não sei se vocês sabem, em 1949, quando o comunismo foi instalado lá na China, em 1949, Mao Tse-tung, né, o imperador da China naquele momento, ele fez um museu. E nesse museu, ele colocou a Bíblia. Mas ele não pôs a Bíblia para homenagear a Bíblia. Ele pôs a Bíblia nesse museu porque ele declarou o seguinte: daqui a alguns anos, as pessoas vão vir para esse museu, olhar a Bíblia e vão falar o seguinte: um dia existiu cristãos aqui na China. Mas se acabou. Em 1979, a China vivia sob a cortina do ferro. Aos poucos, o pessoal começou a saber sobre a China. E o pessoal se assustou pela estatística que trouxeram. Como em 30 anos, o cristianismo, porque em 1949 expulsaram 7 mil missionários da China. 7 mil. 100 missionários, como é que 100 missionários, não é 100, 100 missionários, passou de 0 a 30 milhões de cristãos em 30 anos? Ninguém entendeu nada. Como é que pode? E o Evangelho, ele fala, ele viveu nesse contexto onde o Evangelho crescia, e parecia que cada um que morria parece que gerava outros iguais. E aí ele escreveu esse livro, O Homem do Céu. Se você quiser ler, é fantástico, é lindo, lindo o testemunho dele. E é legal ouvir as entrelinhas, quando você conversa diretamente com ele, você começa, e o filho dele, quantas vezes o filho falava, eu vi meus pais, pelo menos 3, 4 vezes na minha vida, sendo levado para a prisão, ficava eu e minha irmã órfão. Tinha que mendigar na rua, pegar comida da rua. Recentemente eu encontrei com ele estava falando sobre isso. Porque ele acabou de escrever um livro chamado O Filho do Underground, Son of Underground, o Filho Underground, do subterrâneo, da igreja subterrânea. E conversando com ele, ele relata o sofrimento que ele vê, e ele mesmo falou, Deus, Ele te ama, minha mãe te ama, por que o Senhor está levando ele? Por que o Senhor está permitindo? Mas ele era levado e ele falava, por favor, filho, nunca fale nada contra Deus. E aí ele fez recentemente uma entrevista, e nessa entrevista, as pessoas falam, nossa, você é um herói moderno da fé hoje em dia. Ele falou, não. Igual a mim, tem milhares lá na China. Milhares. Eu fui aquele que sobreviveu e pôde escapar para contar a história. Mas igual a mim tem um monte. Uau! Hoje se estima entre 15% a 20% de cristãos lá na China, e se tem isso,
é mais que o Brasil, né, agora. Muitos cristãos. Agora, quer uma prova disso, como isso tem acontecido? Eu não estou falando que tem os irmãos chineses aqui, mas eu acho que China, acho que quase todo mundo sabe, vai dominar o mundo assim, né? Napoleão falava isso. Napoleão só estava esperando ter um gigante adormecido. Quando eles acordarem, o mundo vai saber. E era justamente a China. Mas, junto com a prosperidade econômica, eu acho que existe uma estratégia de Deus nisso. Porque quem passou por perseguição sabe o preço que isso é. Eles estão prontos para morrer em qualquer lugar no mundo. Recentemente, um amigo meu do Afeganistão, ele estava lá como missionário, ele viu um monte de chineses, undercover, né? Tipo assim, todo mundo estava disfarçado. Quando ele foi ver, eram cristãos, evangelizando lá no Afeganistão. E eles falaram, a gente está disposto a entregar a nossa vida por Cristo. E aí vai surgindo histórias, acho que você já ouviu trocentas histórias como essa, mas que a gente precisa constantemente estar ligado que esses irmãos estão sofrendo por aí, mas para eles é bem-aventurado. Para eles é uma felicidade poder morrer por Jesus. Ano passado veio um casal de egípcios, é um casal que, se você quiser investir neles um dia, fala comigo, porque eles trabalham exatamente, eles estão no Egito, eles atravessam a Síria, eles vão e voltam, eles trazem refugiados, eles são egípcios mesmo, que falam, né, a língua lá. E eles estavam falando, sabe, lembra quando ano retrasado, se não me engano, a ISIS filmou 21 pessoas lá ajoelhadas, eles cortaram a cabeça de 21 em sequência, não sei se vocês lembram desse vídeo, terrível que eles mostraram. 5 deles eram amigos pessoais deles. 5. Um deles que estava lá, era egípcio, ele conhecia muito bem a esposa. E a esposa deu entrevista na TV local do Egito, que lá tem uma certa liberdade para falar. Estava ela e o filho, e eles perguntaram, você não tem raiva deles? Eu falei, não. A esposa falou, não. O que você orou? Você e seus filhos oraram, né, pediram ao seu Deus, naquele momento que vocês viram seu pai ou seu marido prestes a morrer pela causa desse Jesus? E a oração dela foi o seguinte, e a oração do filho, que ele, até o fim, não negue Jesus. Foi a única oração que eles fizeram. E aí eles estavam na TV falando, a gente tem orgulho da fé do meu marido, orgulho da fé do meu pai. Eu estava ouvindo essa história e falei, caramba, meu. E aí, ao mesmo tempo que a gente ouve isso, a gente fica aterrorizado. E aí eu falei com esse casal egípcio, é uma coisa que talvez, a gente ouve essas histórias, não sei se isso traz peso para você, mas quando eu ouço essa história, eu fico assim, cara, como é que é a minha fé? Que fé pequena eu tenho. Não sei se você já pensou. Quando você ouve essas histórias, fala, minha fé é minúscula. Será que se houver perseguição, eu vou poder, de repente, me manter firme? Eu perguntei a esse casal, e essa pergunta eu já tinha feito para outra pessoa da Síria. Ano passado também veio uma pessoa da Síria, e há quase 7, 8 anos, veio também um cara do Iraque. Ele se converteu, ele era guarda pessoal do Saddam Hussein. Ele veio aqui na igreja dar testemunho. O nome dele é Tarek. E os 3 responderam a mesma coisa. Se houvesse perseguição em nosso país, porque eu perguntei sinceramente, porque eu acho que a gente vive o evangelho tão raso, será que a gente suportaria? E ele falou simplesmente isso. Se você ama Jesus, você vai suportar. Ah, mas olha como eu estou agora. Não importa. Quando vier sua fé ser testada, você vai suportar. Fica tranquilo. Por que eles puderam falar isso? Porque eles viram acontecendo do lado deles. Não é que a perseguição talvez revele aqueles que não creem em nada.
Mas a perseguição talvez revele, talvez alguns caiam fora, mas a perseguição, ela afirma quem tem a fé em Cristo Jesus. E ele se torna firme. Porque nós, pessoal, tem uma coisa que nos diferencia. A gente não teme a morte. Você e eu, nós não precisamos temer a morte. Porque Jesus já venceu a morte. E a nossa esperança não acaba aqui. A gente sabe que a nossa esperança... Nós somos cidadãos do reino. O reino já está aqui. A gente simplesmente vai passar daqui para uma melhor. Você crê nisso? E é maravilhoso porque... Gente, não sei se a gente tem que pedir para Deus mandar uma perseguição. Mas às vezes eu acho necessário. Realmente devia tirar essas coisas da TV. Realmente a igreja deveria não ter tanto privilégio. Às vezes eu sinto isso. Porque a gente tem uma causa que não depende de TV. Não depende de mídia. Sabe o que é doido, gente? Pessoal, eu estava vendo um vídeo. O que é ser fundamentalista? Né? Porque quando aconteceu setembro, 9 de setembro, não, 11 de setembro. Quando aconteceu aquilo, o pessoal começou a falar, a partir daí começou a falar, o problema da humanidade é o fundamentalismo. O cara é muito assim fundamentalista, e aí não importa a religião, a pessoa vai e faz aquilo de acordo com aquilo que ele crê, e vai nessa, né, tal. Mas eu acho que tem alguém que foi mais fundamentalista e radical do que qualquer outra pessoa no mundo foi Jesus. Esse cara foi radical. A vida dele foi radical. A maneira como ele se entregou foi radical. Não há ninguém mais fundamentalista do que ele. Só que a causa dele não tinha uma causa egoísta. A causa dele era nós. Nos reconciliar. E sabe, dentro disso, sabe, se a gente vive de uma maneira religiosa, se é religiosidade, a religiosidade nos faz ver as pessoas de cima para baixo. O fundamentalismo religioso também dá um ar de superioridade. Mas sabe qual é a nossa diferença, pessoal? A nossa diferença é que a gente não vai olhar as pessoas de cima para baixo, porque, em primeiro lugar, a gente não teve mérito nenhum em crer em Jesus. Ele fez tudo. E nós, por não termos mérito nenhum, sabemos nem o nosso padrão moral, nem aquilo, sabe? A gente fala, a gente tem que viver moralmente correto, mas a gente não consegue. A gente não tem padrão, não é por nosso padrão moral que a gente conseguiu, mas é por Ele ter feito isso. Por Ele ter feito o caminho, Ele habitar em nós hoje, nós sabemos, por isso que começa Felizes os pobres em espírito, porque a gente sabe da nossa falência moral, a gente sabe o quanto nós somos pequenos, e em humildade nós reconhecemos quem é o Senhor, e entregamos a nossa vida a Ele, e esse fato, simplesmente, quando a gente olha outros povos, outras religiões, a gente não vai olhar os outros povos e religiões como uma religião superior. A gente vai olhar como um povo que, se foi alcançado pela graça, que eles sejam alcançados pela graça também. Porque, fala a verdade, às vezes um hindu, às vezes um católico, um ateu, é melhor pai que a gente. Às vezes vive mais corretamente com a gente. Não é o que a gente faz moralmente correto que nos faz superior, mas é o fato que nós todos fomos salvos pela graça, e essa graça que nos dirige, nos conduz nessa vida, que nos faz olhar os outros povos com misericórdia e amor como Deus olhou, como Jesus olha cada um. Então, quando a gente olha, a gente é capaz de morrer, eles podem olhar para o mesmo cara que é o assassino, não com raiva. Ele olha aquele que é assassino como digno da misericórdia e da graça do Senhor. E aí, todos os que nos insultam, nos odeiam, falam calúnias, a gente pode sentir uma raivinha.
Mas se a gente tem um evangelho verdadeiro, a gente vai olhar essas pessoas como, Senhor, derrama graça, porque um dia, quando eles entenderem, eles vão ser transformados. E essa é a atitude dos perseguidos, dos odiados, dos caluniados. A gente vai olhar com os olhos de Deus, sabendo da nossa própria condição. Cara, essa história é muito legal. Acho que devo encerrar com isso. Duas coisas rápidas. Primeiro, uma das histórias muito legais veio há 4 anos. A gente teve uma conferência aqui, um cara do Irã que se converteu. Né? É legal ouvir esses caras. E ele veio falar assim, que ele tinha acabado de voltar do Irã, ele era iraniense, né? E ele estava falando que ele estava dando testemunho assim, cara, eu acabei de visitar uma igreja lá no Irã, de 700 membros. Falei, como é que você sabe disso? Porque eu fui lá. Mas como é que essas pessoas se converteram se não pode pregar o evangelho? É claro que muita gente morreu por causa de Jesus lá, mas ele estava falando coisas impressionantes. Ele falou de um caso em que uma família estava lá em volta do chefe da família que estava morrendo. E essas famílias oravam, não a família que estava reunida, mas outros oravam por eles. Constantemente. Quando, à beira da morte, entra um cara de branco, é sempre isso, um cara de branco no meio deles, toca no cara, e o cara é curado. Ele fala, quem é você? Fala, vai nesse endereço, procura pastor tal, e ele vai falar quem sou eu. E aí, ele falou que ele estava presente junto com esse pastor, que lá no último, antes dele vir voltar para o Brasil, esse pastor, ele tinha visto, testemunhado 21 pessoas que bateram na porta, que era da família inteira, bateram na porta da casa desse pastor, ele abriu, falou, a gente está aqui porque deram o endereço. Ah, já sei o que é. Aí eles entravam, ele pregava o evangelho, falava sobre Jesus, batizava lá na banheira mesmo. Dessa forma, uma igreja orgânica, que eles se reúnem em casas, subterrâneas, né, em casas, tem crescido lá no Irã. O que é? Resultado não somente das nossas orações, mas é resultado da entrega de diversos mártires. Porque a história fala que o sangue dos mártires é a semente do cristianismo. Por fim, tem esse irmão, o filho do irmão Yun, o nome dele é Isaac, né? Ele estava falando do tio dele, ele viu o tio também, ele foi... não, eu vou falar do cara do ISIS. Esses egípcios estavam falando que um dos amigos que morreu, veio um cara procurar ele. E esse cara tinha se convertido. Sabe como? Doido demais. Esse cara que se converteu era da ISIS, né? Estado Islâmico. Ele pegou o amigo dele e começou a ameaçar. Tudo que a gente sabe. Nega Jesus, não sei o quê. Né? Seu filho, você não pensa no seu filho, você não pensa na sua filha, nega, tal. Enfim, no final, o cara apanhava, tal, mas nada. Até que no final ele tinha guardado, tinham guardado a Bíblia, não tiraram dele. Ele pegou a Bíblia, pega isso aqui. Não, antes de morrer, eu só queria falar uma coisa para você. O cara da ISIS olhou para ele o quê? Pega isso. Que isso? Era a Bíblia, né? Enfim, ele não jogou fora. Ele falou, matou, degolou ele, matou e guardou. Ele estava em casa. Nessa que ele resolveu, estava olhando assim, falei, tá besteira? Dormiu. No meio da noite, apareceu o homem de branco. E no homem de branco, ele falou, muito parecido com o que Paulo experimentou, só que ele não caiu do cavalo. Paulo caiu. Falou assim, por que você matou meu filho? Ficou tão assustado, mas eu te amo. Eu quero que você conheça a verdade. Ele leva essa Bíblia para tal pessoa e ele vai te ensinar tudo sobre mim. E encaminhou esse cara
para um amigo do pastor, de um pastor, e esse pastor conhecia esse egípcio e eles se encontraram. Cara, é doido. Assim, eu matei um filho de Deus, mas agora eu me tornei um filho de Deus. Gente, o evangelho, por mais fraco que pareça aos olhos de uns, porque a gente não vai usar violência, a gente é insultado, a gente apanha, a gente é perseguido de diversas formas, mas o evangelho tem vencido durante 2000 anos, por mais que não pareça. Vocês, ou a maioria daqui são descendentes de coreanos, olha para a história do nosso país na Coreia. Diversos mártires que houveram na Coreia. De qualquer forma, muitos daqui, por mais que cresceram no Brasil, muitos de nossos pais creram. E a gente está aqui também como resultado disso. Alguém derramou sangue. Alguém se sacrificou. E hoje nós temos vida nele. Felizes os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Vamos curvar nossas faces e orar. Quando foi a última vez que você foi insultado por amor a Jesus? Essa pergunta não faço para trazer peso, essa pergunta eu faço para a gente refletir. A que nível de entrega e fé eu e você temos vivido diante do Senhor? Que a nossa vida, que o nosso estilo de vida não ofenda nossos irmãos em Cristo ao redor do mundo. Sabe, na verdade, eles não se sentem ofendidos. Quando eu fui para a Polônia, e outra vez quando eu fui para a África, eles falavam assim, eu amo o Brasil porque lá tem evangelho, lá tem evangelho. Eles estavam doidos para que o país deles experimentasse a liberdade que a gente tem no Brasil. Mas ao invés de falar, vocês são folgados, vocês não sofrem, não, eles estavam assim, admirados, porque a gente podia louvar. Eles não ficavam invejando. Eles queriam realmente que a mesma liberdade que eu e você temos, eles queriam ter igual. Eles pediam para contar, é verdade, pastor, é verdade que isso está acontecendo no Brasil? E infelizmente, às vezes eu tinha que falar, não é tão verdade não, porque acho que estão falando muita coisa que não presta lá, mas tem muita gente que busca Deus, que tem buscado viver a palavra de Deus no seu dia a dia. Pai, nos ajuda em nossas fraquezas. Pai, nos ajuda a viver o Teu Evangelho. Nos ajuda a viver a Tua verdade. Nos ajuda a sermos valentes pela verdade. A morrer pela verdade, a viver pela verdade. E a verdade a gente já conhece. A verdade é Jesus Cristo. Pois o Senhor falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Obrigado, Pai, por ser o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida, Pai. Te agradeço, Pai, oramos no nome de Jesus. Amém.